Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Trata-se esse do quinto capítulo do livro Experiência e Conhecimento, onde o James ele lida com tópicos relativos ao aprendizado do Vedanta, né? Como é que as pessoas estão apreendendo esse meio de conhecimento. É um meio, não é a realidade última, porque a realidade última é não dual. Então, o Vedanta também ele é um artefato de Nitya, cuja função é eliminar a ignorância que o Jiva tem de si mesmo. Então, o Vedanta só funciona e só tem razão de ser onde há ignorância. Uma vez que não há mais ignorância, não há necessidade de nenhum meio de conhecimento, porque o conhecimento último já foi obtido. E não só isso, o conhecimento último e as consequências de se saber consciência no mundo manifesto. Uma vez que isso esteja realizado, então você não precisa mais de Vedanta. Mas Vidyaranya, no Panchadasi, ele diz, né, que é muito bacana a gente continuar ouvindo Vedanta, embora ele não precise de Vedanta, porque o Vedanta fica mais bonito ainda quando a gente realmente vivencia e sabe do que o Vedanta está tratando. Ou, melhor, do que ele está apontando, né? Então, esse capítulo 5 são as questões relativas a Deus, né? Como vocês sabem, o Vedanta ele trabalha a experiência ordinária do estudante para evidenciar o tipo de ignorância que está operando e como cancelar essa ignorância, né? Para que essa revelação, esse clique do que você seja, ocorra com mais facilidade, né? Ele, então, é um meio, ele é um facilitador. Capítulo 5, Deus. Começa com esse tópico aqui. Deus é você, mas você não é Deus. Aí vem aqui o e-mail, né? A frase do e-mail. Não compreendi em minha experiência que sou Deus. Eu sou Deus significa apenas a compreensão firme e imediata de que eu sou consciência, plena e completa, sem faltar nada. Não é uma experiência, porque subjacente a todas as experiências está essa compreensão. Então, ela não muda, como muda uma experiência. Para o Vedanta, a experiência é um objeto inútil, né? Não tem realidade em si, ela tem uma categoria à parte, ela é relativamente real. Então, ela tem seu começo, a experiência, ela tem uma duração na dimensão espaço-temporal e ela finalmente termina, né? Ela acaba. Essa pessoa que está perguntando, ela está perguntando pelo ângulo correto. Ó. Não compreendi em minha experiência que sou Deus. É isso mesmo. É na sua experiência que você vai ter que entender que você é Deus. Você vai ter que entender que esse Deus da manifestação, Ishvara, Saguna Brahman, está em você, assim como o Jiva. É na sua experiência que você vai ter que entender a não localização dos objetos, né? A não identificação com os 5 corpos, né? A não identificação com os 3 estados, e por aí afora, na sua experiência ordinária mesmo. Aí ele continua aqui, ó, depois do James escrever que não é uma experiência. O James selecionou outro trecho do e-mail. Percebi, né, compreendi que a consciência é o pano de fundo de tudo. E Deus vive em mim como tudo que muda. É uma dança da forma no sem forma. Sim, de fato, essa é a verdade. Por que é a verdade? Porque quando ele fala de Deus aqui, nesse e-mail,
ele está claramente falando que é o Deus da forma, né? Ele está falando da criação, ele está falando de Saguna Brahman, Ishvara. Ishvara não é apenas o princípio inteligente que ordena a criação, ele é o conjunto de leis dessa criação, ele é a própria matéria da qual a criação ela é feita, né? Ele é a fonte dessa matéria, embora ele não seja um fazedor, né? Ele não tem karma, né? As próprias leis se encarregam de executar o karma e executar as ações, né? Então, Ishvara, em termos de criação, ele é a inteligência suprema, ele é sattva puro, né? Mas, do mesmo modo que uma aranha emite a sua teia e não é confundida com a teia, também, né? Ishvara, ele é o princípio material também da existência e da manifestação. Por isso que, para o brahmanismo, né, as pessoas, quando falam de Deus, elas dizem: Ishvara é o que está acontecendo para você agora, incluindo você. Inclui tudo, né? Não é aquele Deus demiurgo, né, da maçonaria, do idealismo cristão, que está em algum local chamado céu, e o resto aqui é de inferno para baixo. Não, não é isso, né? É um outro entendimento. Então, nesse meio aqui, essa pessoa está falando, sim, desse Deus da manifestação, né? E realmente Ishvara está em você, assim como Jiva está em você também, consciência, né? Você é o pano de fundo onde tudo isso ocorre. Qual é a diferença? A diferença é o meio refletor. O Jiva é consciência, você, mais o meio de experiência que está associado a você agora, nesse exato momento, que é o corpo sutil. Isso é igual a um Jiva, né? Consciência associada à Maya, que muitas vezes as pessoas tratam aqui diretamente como Ishvara, pela capacidade de criar nomes e formas, consciência mais Ishvara barra Maya vai te dar Ishvara, vai te dar o Deus da criação, sendo ele próprio a criação, conforme essa abordagem que ocorre nos Vedas. Tá? Por isso que o James diz, sim, de fato, essa é a verdade. E o buscador ele diz assim: posso ver que tem que ser Deus, caso contrário, Deus não poderia aparecer em mim na consciência. Pronto, né? Nesse ponto, ele está encontrando a verdadeira identidade do Jiva e do Deus Criador. Qual é essa verdadeira identidade? Já que, em termos operacionais, são claramente diferentes por causa da diferença do meio refletor, como a gente acabou de ver, né? Jiva e Deus se encontram no pano de fundo que eles são, se encontram em Brahman, ambos são Brahman, né? Ambos são Brahman, ambos são consciência, são a pura consciência, são a pura existência. É aí que ocorre a identidade do Jiva e do Deus Criador, né? Repare que não ocorre mítia, pela diferença de meios de expressão, de meios refletores, que dão atribuições completamente diferentes entre os dois, sendo que as de Nirguna Brahman, quer dizer, Saguna Brahman, são infinitas e são expressas através dessa miríade de formas e nomes que a gente encontra. Quanto ao Jiva, ele significa uma experiência bem mais limitada, fundamentalmente limitada pelos cinco sentidos, tá? Fundamentalmente limitada pelos inputs sensoriais e pela decodificação da mente em cima desse tipo de informação, né? Então, é uma experiência bem mais limitada. Mas, em última instância, a sua natureza é a mesma de Ishvara, né? É consciência, Brahman, ser, existência, pleno, completo, né? Por isso também que se diz que Maya é a ignorância inteligente. Por que ignorância? Porque ela é perpetrada, né, numa condição de não saber de si, olhando pelo ponto de vista do Jiva, tá? Então, a criação aparece para o Jiva como algo, né,
ao qual ele se associa porque ele não sabe de si. Então, ele tem que saber de si para entender que isso é meramente uma aparência relativa na infinitude e na plenitude que ele é. Esse aí começa o dilema do buscador. Até o buscador entender que ele está lidando meramente com um construto, né, de nomes e formas, e que esses objetos não têm realidade em si, ele passa por várias escolas e abordagens até cair na não-dualidade dos Upanishads e de alguma outra não-dualidade que a gente vê por aí, como o Dzogchen tibetano, atualmente o Curso em Milagres, o sufismo, né, e por aí afora. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu esqueci. Bom, eu vou continuar aqui, né? Por isso que eu posso dizer que a criação está em mim, né? É aquela velha coisa dos objetos, né? Tudo é objeto para o Vedanta. Tudo o que não tem realidade própria é objeto. Isso você deriva o quê? Da não localização dos objetos. Você foca um objeto e esse objeto está lá porque ele existe ou ele está lá porque você existe. O Vedanta vai te mostrar que esse objeto está lá, entre aspas, porque você, consciência, existe, né? A existência dele se deve a você. Então a gente estende isso ao mundo todo, de modo que você olha a Lua e diz a mesma coisa, né? A Lua está lá porque eu existo, eu sou consciência. O Sol está lá porque eu existo, eu sou consciência. As bactérias estão por aí porque eu existo, eu sou consciência, e todos esses objetos devem a existência deles a mim, né? Então, essas são as extensões que o Vedanta faz a pessoa pensar quando ela investiga a própria experiência dela. Ela estende isso, né? Ela faz entender que esse mundo manifesto ele tem uma ordem, né? E que você pode fazer essa extensão, essa analogia, ela é válida, né? E ela muda completamente a perspectiva do estudante. Alguém quer fazer algum comentário Ô, sobre Alex, isso? me ocorreu aqui o seguinte, que se os outros divas, as plantas, os animais irracionais, se eles tivessem uma configuração igual ao do humano, eles poderiam dizer a mesma coisa, né? Sim, com certeza. Com certeza. Não tem a menor dúvida. Se tivesse a configuração humana, a planta diria: olha só existe a consciência. Não tem eu, planta, não tem uma vaca que vem me comer, não tem nada disso. É verdade, né? Então, essa configuração humana ela está apta a lidar com isso, né? Na verdade, né, o Marcelo está fazendo uma brincadeira, porque no fundo a gente não sabe. A Não, gente gosta do que se passa no golfinho numa planta. Então, por isso que o Vedanta ele fala para o Jiva que o Jiva tem que se ater à experiência dele, né? Mas é uma brincadeira bem interessante, né? Porque se as plantas, os animais, né, as pedras, né, que não têm corpo sutil, mas mesmo se elas tivessem um corpo sutil capaz de reconhecer em si mesmo a própria existência, então todos esses elementos, todos esses seres, eles chegariam à mesma grande verdade, né, de que não há separação, etc., né? Mas essas questões naturalmente ocorrem no corpo sutil usado pelo homem. Então, ocorreriam nas plantas e nos animais se eles tivessem um corpo sutil que faz essas questões, né? Que acaba tomando os objetos que vê como tendo uma existência própria, né? ele, E a... Oi? eles não têm esses questionamentos. A planta planteia e os As plantas animais, vão ter esses dilemas, né? Isso, ela vive, ela faz o né? ciclo dela, a Ela vive, fotossíntese, é, ela existe, não ela tem existe. questionamento. Jesus faz um comentário desse nos evangelhos, né? Que tudo segue seu curso, né? Sem questionamento, os pássaros voam, o trigo brota, né? E ele diz que nunca nenhum rei foi ornado com a beleza de um trigal, né? Então, o que ele está aí? Está querendo chamar a atenção da pessoa para eliminar os símbolos de beleza dela, que são símbolos colocados pelo intelecto humano, e prestar atenção na existência em si. E nessa existência, ver a beleza da criação. Por quê?
Porque então o ser humano se vê como belo também, né? Ele não é essa coisa feia, pecadora, que as interpretações enganosas dos evangelhos fazem ver, né? Cheio de culpa. Não. Jesus sempre disse que o ser humano ele tem ele é essa vestimenta também, né? Ele é essa beleza, né? A mesma beleza que está vestindo os trigais é a que veste o ser humano também. É a pura criação de Deus. Então, o ser humano que é dado a essas questões, porque ele não consegue se ver assim a princípio, né? Inicialmente, ele vai ver uma separação, né? Isso é dado pela própria configuração do sistema, e é uma coisa pela qual os seres humanos passam. As pessoas dizem, mas teria um jeito de um ser humano não passar? Será que se eu educar uma criança assim, etc., ela vai se ver como ser desde o começo? Depende, né? O James disse que isso ocorreu com um menino de 9 ou 10 anos que acompanhava a mãe para os satsangs dele, e aquele menino tinha um interesse estupendo na existência em si. Mas é um caso raro. Em geral, as crianças, elas, na puerilidade delas, estão prontas para serem enganadas, como todos nós fomos, né? Até porque as pessoas nas quais a gente tem mais confiança são nossos pais, os amigos, as pessoas próximas, professores queridos, também passam por essa identificação. Então, eles não têm como conter isso, né? A gente tem como resultado um engano passado de geração a geração, até que alguém dessa geração, por algum motivo, que no fundo ninguém sabe qual aqui esse encantamento é rompido. É o fim é o fim do encantamento de Maia. Agora, não é o fim de Maia. Maia continua, mas para aquele jiva específico, o encantamento de Maia acabou, né? Aquela pessoa não se deixa mais enxergar como um jiva atrás de objetos para se satisfazer, que é o resumo da vida humana, né? Então, é isso. Então, eu vou continuando, tá? Aqui o James vai colocar uma questão assim, algo polêmica, né, que confunde muito quem olha a vida de um modo dual, né? E dizer não a Deus também é a vontade de Deus. Enfim, o James começa. Tem a ver o que você está falando, que dizer não a Deus também é a vontade de Deus, mas não está totalmente correto. Deus é você, né? Deus, Criador, né? Essa dança da forma, também é você, mas você é livre disso, né? Você é consciência. Tem um detalhe que eu queria falar aqui, isso que eu me lembrei. Ishvara sabe quem ele é. Tá? Ishvara sabe que é consciência. Tá? Isso é conhecido, né? E Ishvara não é um fazedor, né? Ele não acumula karma, ele não tem nada disso. Então, ele está falando aqui do Deus que mais nos atinge inicialmente, devido até à carga do nosso input sensorial, que é o Deus da manifestação. Aí ele diz aqui: Ishvara é você, mas você é livre de Ishvara, porque você existe sem estar vinculado necessariamente à manifestação, né? Você é a única existência efetiva, real, aquela que não tem começo, nem meio, nem fim. É correto dizer, como Krishna diz para Arjuna, que você nem nasceu, você no fundo não está vivendo e não vai morrer. Tudo que você está tendo em você é uma aparição com a qual estamos provisoriamente identificados. Daí o Vedanta, né? Essa identificação tem um fim. Por isso que ela é um erro, porque ela tem fim. Tá? Deus é somente o que se move, muda e aparece em você, consciência. Ele está falando de Ishvara. Deus depende de você, consciência, mas você não depende dele. Ou seja, Deus existe porque retira a existência dele de você, consciência, não porque ele exista em si. Ishvara é uma aparição também, é um princípio inteligente que enceta toda uma aparição relativa, né? Mas Brahman não depende de Ishvara, né? Brahman não depende do Jiva. Brahman não depende de estado nenhum. Brahman não depende de nada. Brahman é o Purna, né? É o ilimitado,
que é falado ali no Isha Upanishad. Aí ele continua aqui. Vamos ver de onde ele tirou essa frase, dizer não a Deus também é a vontade de Deus, e que o James disse que tem a ver, mas não está totalmente correto. O e-mail diz o seguinte: eu ainda tenho um problema com o fazedor, né? Ou seja, ele se acha um fazedor. Tá? Desde a minha rendição, 6 anos atrás, achei significativo entregar minhas ações a Deus. É o princípio do Karma Yoga. Você chama isso de Karma Yoga. Agora minha vida mudou. Eu amo a natureza e o silêncio. Eu só quero fazer e estar nas coisas simples. Mas as grandes empresas me ofereceram um emprego importante e bem remunerado. Essa oferta criou em mim um conflito. Qual é o meu Dharma? Eu fico aqui e faço o que quero, ou vejo essa oferta como vontade de Deus e volto para a cidade e para um trabalho que eu não quero? Devo superar minha resistência? Ele está trazendo aqui um problema circunstancial. Como é que aplicaria o Karma Yoga e a compreensão do que ele é, que está um pouco prejudicada porque ele tem um problema com o fazedor. Como é que ele aplicaria o Vedanta nessa circunstância específica da vida dele? Né? É válido resistir a esse trabalho, a resposta do James. Repara o seguinte, ele não está querendo dizer que é certo ou errado. Ele está querendo dizer que é válido. É válido. Né? Isso está ocorrendo na sua mente. Né? Você está resistindo a esse trabalho. Será que isso vai virar ação? Você não vai para a cidade? Será que realmente vai ocorrer que você vai resistir a esse trabalho? Né? É válido resistir a esse trabalho. Porque o desejo de viver no campo não é a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus. É um modo de dizer que tudo que ocorre, ocorre. E ponto final. É aquilo que incomoda muitas pessoas. Isso não deveria ocorrer assim. E o que o estudante de Vedanta deveria fazer é abolir esse tempo verbal. Deveria, futuro do pretérito. Esse, para o estudante de Vedanta, não interessa. Tá? Tudo é vontade de Deus. Tudo que ocorre, né? O ser humano diz assim, é a vontade de Deus, né? Ele, olhando-se, né, como um agente, ele vai projetar esse agente num Deus que não tem localização, que é Ishvara. Então ele diz que Ishvara tem vontades também. Mas nem isso faz sentido. Mas pode usar essas palavras, né? Já que ele está se vendo como um fazedor, ele tem que entender que o fazedor último é o campo dármico, né? Que o campo dármico, evidentemente, não vai abrir guarida para algo que esteja ocorrendo com essa pessoa e que esteja abertamente contra as condições daquela época, daquele momento. Então ele está dizendo, tudo é a vontade de Deus, seja lá o que acontece para quem. Use sua discriminação. Ele tem que olhar o lado dele, né? Ele tem que olhar o quê? O Swadharma dele, né? Qual é o Dharma pessoal dele? Se você não precisa do dinheiro e você se sente muito bem no campo, né, é um local bom para você contemplar, por que não ficar no campo? Se ele está em condições que facilitam a contemplação dele, o aprofundamento, por que não abrir mão do dinheiro se o dinheiro não lhe é tão necessário? Deus está feliz com você, faça o que quiser. Né? Deus sabe que você não é um fazedor, cara. Né? É por isso que não há culpa. Olha que coisa interessante. Né? Um dos grandes dilemas do ser humano é a culpa da vida que deveria ser, a culpa de ter reagido, a culpa de não ter agido como deveria. Você pode olhar um dos grandes dilemas do ser humano como culpa. O Vedanta coloca basicamente como a busca pelos seus desejos e evitar os medos. O que também a gente pode acabar reduzindo, dependendo do ângulo, a uma espécie de culpa. Né? Pô, eu deveria ter me afastado daquilo, estou arrependido, eu deveria ter seguido esse caminho que era o meu desejo. Né? É a culpa. Né? Mas, no fundo, você não é um fazedor. Né? Então, Deus não te olha como fazedor. Se ele não te olha como fazedor, como é que você pode ter culpa? Só é fazedor aquele que é um agente de ações. Não sendo agente de ação, como é que você vai ter culpa sobre alguma coisa? Você não é agente de ações mentais,
nem verbais e muito menos físicas, né? Um livro que chega no mesmo ponto, pelo enfoque da culpa, é o Curso em Milagres. O Curso em Milagres diz que o Filho de Deus é sem culpa. É a linguagem que ele usa, uma linguagem bíblica. O Filho de Deus, ele é sem culpa. Tá? Ele não tem intento em si de ação. É isso que ele está querendo dizer. Mas enquanto o Filho de Deus achar que ele tem culpa, o mundo tem culpa, que Deus é culpado e que os outros irmãos são culpados, ele deve procurar perdoar, porém sabendo que o perdão é a última das ilusões. Né? Olha que interessante. É mais uma ilusão, porque você, como fazedor, é uma ilusão também. Mas já que está trabalhando ilusões, então tem que usar um antídoto no reino das ilusões para contrabalançar e para anular esse sonho mau. Né? Isso é um sonho mau, né? Eu sou culpado, é um sonho mau. Não, você não é culpado, né? Você está perdoado. Aí, finalmente, quando a liberação veio, o cara diz assim, que culpa o quê, né? Pô, que perdoar o quê? Vai perdoar o quê? Então, o perdão é a última das ilusões. O interessante é que o Advaita Vedanta e o curso convergem bastante em muitos pontos. É muito interessante isso, né? Aí o James continua. Deus está feliz com você, faça o que você quiser. Você não é o agente mesmo. Deus vai encontrar outra pessoa que se vê como fazedor para fazer o trabalho. E essa será a vontade de Deus também. Dizer não a Deus também é a vontade de Deus. Né? Olha que interessante. Né? Dizer não a Deus também é a vontade de Deus. Qual é o problema? Todo esse tipo de raciocínio é para que a pessoa não fique detida nas coisas que estão por acontecer e que aconteceram. Né? O que é que ela tem que estar é disponível para o campo Dharma, usando a discriminação dela do melhor modo que for. Seja lá o que acontecer, né, não importa qual era a sua intenção, se deixou de ocorrer, ou se ela ocorreu, etc., não vale a pena se deter nisso. Você tem que estar disponível para o campo e dar, naquele momento, a melhor resposta que você puder, já que está se vendo como fazedor, não tem problema nenhum. Né? É para a mente da pessoa não ficar agarrada nisso e poder se voltar para a introspecção, para a contemplação, falando mais exatamente. Porque se ele fica nesse dilema, ele pode perder o grosso dele, a maior vantagem que ele descobriu, que é uma boa capacidade de contemplação. Né? Então, se ele quer ficar no campo, e isso é melhor para contemplar, tá bom também. Se ele quer dizer que não, que ele vai contra a vontade de Deus, e ele vai agora para a cidade trabalhar, embora ele não queira isso, também, vai lá, vai tirar suas dúvidas. Né? Qual o problema? Só não perca de visão o que você é. Né? Isso é para a pessoa não ficar muito agarrada na experiência em si e procurar extrair da experiência aquilo que a gente chama de diamante da poeira da experiência humana, né? Ou seja, você. Né? Isso é o que importa em qualquer situação, seja lá como ela seja interpretada. É a vontade de Deus? É contra a vontade de Deus? Dizer que tudo é vontade de Deus retira essa carga da pessoa, especialmente pessoas que vêm de uma carga religiosa maior, mais forte, né? Onde sempre tem uma pressão. Que é? Eu vou fazer a vontade de Deus? Não, aqui eu não estou fazendo a vontade de Deus. É muito difícil falar da vontade de Deus. Em última análise, se Deus tem uma vontade completamente incompreensível para o Jiva. Não porque o Jiva seja burro, é porque ele não tem estrutura, ele não tem ferramenta para compreender uma eventual vontade de Deus. Ele não tem ferramenta para isso. Não tem como. Não tem como ele avaliar isso. Né? Algum comentário? Não, portanto, desapeguem dessas questões, né? O Vedanta vai dando um monte de antídotos para que você largue isso, só isso, né? São um monte de crenças que a pessoa tem. Ele até que ele tem uma visão boa, esse cara que escreveu. Ele dizendo, eu tenho um problema com o fazedor, não está resolvido. Ele não está vendo que, em última instância, ele não é o fazedor. Né? Por isso que ele está se vendo numa série de dilemas. Quando fica claro que você não é um fazedor, se há algum dilema, ele perde muito da importância. Embora continue, né? A mente da gente prega peças, tá? O seu conhecimento, ele pode ser perfeito. Eu sou a consciência, vamos dizer, vamos expressar assim.
Eu sou a consciência não dual, sem ação, imutável, etc, etc, etc. Agora, a mente, ela não tem como ser perfeita. Um modo de você ver que a mente não tem como ser perfeita é que a mente está sempre trabalhando com os três gunas simultaneamente. Claro que em maior proporção do que em um guna ou dois do que um terceiro, mas está sempre com esses gunas, então a mente naturalmente flutua. O Swami Tadatmananda, que foi aluno de Swami Dayananda, dizia que o Dayananda falava o seguinte, o Dayananda dizia para ele, olha, a minha mente, ela muitas vezes é muito boba. Engraçado, né? Porque o que é o Dayananda? Dayananda é um Mahatma, né? É um sábio. E ele mesmo reconhecia como esse instrumento de experiência oscila, mas nunca afetou o conhecimento dele. Então, o seu conhecimento pode se tornar perfeito. O James ele usa a seguinte expressão: é o conhecimento firme e imediato de que eu sou a consciência não dual e imutável, sempre presente em qualquer situação. Agora, a mente da pessoa pode cambar para um lado mais satírico, mais rajásico e muitas vezes mais tamásico mesmo. Embora, é claro, que com conhecimento a mente tenda a ficar cada vez mais satírica, mas nunca vai ficar perfeitamente satírica. Né? Os Vedas dizem que o único puro sattva em operação é Ishvara, né? É uma categoria à parte. Agora, não a mente de um jiva. Tá? Então, o que ele está expressando aqui é essa irregularidade. Né? Não é para se preocupar muito com ela, mas procura ver o que você é. É o que importa em cada experiência. Naturalmente, a mente vai cambar para um lado mais satírico, mas não fique buscando perfeição da mente. Buscar a perfeição da mente, uma coisa é você aperfeiçoar a mente, tá? Aí vem todas aquelas coisas que geraram aqueles comentários no encontro passado, particularmente do Marcelo. E todas essas técnicas, Karma Yoga, Bhakti Yoga, a meditação, né, usada pelo Vedanta, eles aperfeiçoam a mente, qualificam a sua mente, mas não espere que vão tornar a sua mente perfeita. Afinal de contas, o que seria uma mente perfeita, né? O que seria isso? Não se conhece uma mente perfeita. Né? Você tem mentes mais qualificadas, mais preparadas, mais adequadas para esse tipo de vida, e você tem mentes menos adequadas, menos preparadas para esse tipo de vida. É para não ficar preocupado em ter que deixar a mente perfeita, porque é uma tarefa impossível de ser feita. E, infelizmente, muitas pessoas que focam apenas na técnica querem alcançar uma excelência sem erros na técnica. Isso é bastante frustrante. Enquanto isso, elas perdem a oportunidade de compreender, através daquela experiência, que elas são o local indefinível onde todas essas tentativas de perfeição ocorrem. Né? É isso, é essa oportunidade que elas perdem. Né? O que eliminaria, sabendo disso, eliminaria a vontade delas de ter uma mente perfeita, porque elas veriam que já são perfeitas em si, sem precisar de uma mente. Né? Então, tem essa delicadeza ao lidar com isso. Né? A minha mente flutua, né? Muitas vezes ela fica irritada, mas uma coisa eu posso dizer, cada vez ela recupera mais rápido. Né? Hoje em dia ela demora um dia e meio. Antes podia demorar anos. Um dia e meio não é como aquele monge de Chennai, né? o Paramartananda, que ele diz que ele muitas vezes ele recupera em coisa de 15 segundos. Então ele tem uma mente muito, já com muito traquejo. Né? Não é nenhum Swami Paramartananda, mas as coisas que demoravam meses, anos, hoje em dia se resolvem com um dia e meio. Então tá ótimo, tá um grande progresso. Se eu conseguir morrer assim, já vai estar bom a beça. Tá? Já tive um grande lucro na vida, né? É sempre bom relembrar o método que ele propõe, o método FIR. Muito bom. Relembra aí para gente, Marcelo. O método FIR o F é a frequência que acontece essas flutuações, essas instabilidades, né? O F, o I é a intensidade delas, e o R é o tempo de recuperação a você voltar à sua equanimidade e tal. É bem. Então, aí você vai vendo se você está, vamos dizendo, se aprimorando, se o Vedanta está fazendo Uhum.
algo de positivo para você, né? Trazendo tal, se você está conseguindo. É isso que você vai avaliar, se você está avançando ou não. Muito bom, é isso aí mesmo, né? Esse método é muito bom. O Sarva Priyananda, da missão Ramakrishna, que também ele fala ali um Vedanta na veia mesmo, de Shankaracharya, ele comenta sobre esse método. Ele não cita Paramarthamanda nominalmente, mas ele diz: um monge de Chennai desenvolveu esse método e é um método extremamente eficaz, o Sarva Priyananda falou, né? Então, vale a pena usar esse método. Agora, é claro que esse método ele é um método que está baseado numa dinâmica, né? Você vai comparando os usos desse método, né? Jamais pense que a sua mente vai ficar perfeita. Aliás, para quem quer achar que a mente pode ficar perfeita, procura definir o que seria uma mente perfeita. Porque uma mente perfeita, eu acho que seria um instrumento praticamente inútil. O que seria uma mente perfeita, né? O que é uma mente perfeita? Uma mente perfeita é a Hiranyagarbha de Ishvara. Isso é uma mente perfeita, né? Então, o Jiva ele tem sempre essa viagem, né? Ele começa nesse caminho, ele logo quer virar Deus, porque ele quer ter os poderes de Deus, né? Quer ter a onisciência de Deus, né? A onipresença de Deus. Não, onipresença, onipotência, onisciência são atributos de Ishvara, né? O Deus da criação. Só Ishvara tem essa mente perfeita, o Hiranyagarbha, né? Somatório de todos os corpos sutis, corpo sutil macrocósmico, essa seria a mente perfeita. E o ser humano, o Jiva, ele fica flutuando muito nisso, é um sonho. Eu quero ter poderes, eu quero. Olha que loucura, a pessoa pode achar que é muito interessante saber o que os outros estão pensando. Se ela começar a se aprofundar no que ela está pensando, ela vai ficar horrorizada de saber que ela vai ser amaldiçoada com uma coisa dessa, quer saber invariavelmente o que outras pessoas estão pensando. Não dá conta nem do inferninho que passa na própria cabeça e agora vai querer saber do inferno dos outros. Não. Né? O Vedanta é muito realista. Atenha-se à sua experiência. Esquece os outros, né? Procura ver como a coisa funciona aí, porque só você pode trazer essas coisas à luz. Que luz? A luz da consciência que você é, né? Então, muito bom, é o FIR, não esqueçam do FIR, né? A frequência com que a flutuação ocorre, a intensidade dela e o tempo de recuperação. Quanto mais espaçada a perturbação, melhor. Quanto menos intensa, melhor. Quanto mais rápida a recuperação, melhor, né? Então, o Marcelo lembrou bem aí, é uma ferramenta extremamente útil. Tá? O FIR é muito eficaz, muito eficaz. Aí o James continua, né? É uma questão aqui sobre Maia. Maia, esse misterioso poder do ser, né, que vai criar esse mundo de formas e nomes, essa aparência, esse mundo relativamente real, né? Reparem que é uma categoria à parte. Veja bem, por que o mundo projetado, o mundo como a gente entende, ele é chamado de relativamente real, né? E Shankara chega a dizer que ele é irreal, né? Porque ele acaba definindo que o mundo é Brahman e, portanto, só Brahman é real, né? Mas não vamos se deter nisso, não. Vamos olhar assim didaticamente. Qual é a vantagem da gente olhar o mundo como relativamente real? Primeiro, não dá para dizer que ele tem uma realidade absoluta, porque ele não tem uma existência própria, ou seja, ele não dura sempre, ele não está fora do tempo e do espaço. O mundo manifesto tem começo, meio e fim. Então, ele não é real, né, na acepção do Vedanta, como é a consciência. Por outro lado, ele não é irreal, estritamente irreal, porque ele é experienciável. A gente não tem como negar que há uma realidade relativa ao nós experimentarmos o mundo relativo. E é por causa dessa realidade relativa que a gente fica embananado aqui, que a gente fica confuso, que a gente fica se confundindo com as experiências. Em última análise, é isso, né? Então, Maia gera isso. Ela gera esse mundo relativo, que é uma categoria à parte. Não é nem real e nem irreal. Aliás, é a categoria de Maia, né? Maia não é irreal e nem é real.
Eu já vi vários erros de outras pessoas, de outras escolas, falando isso sobre o Vedanta, né? Eles acabam entendendo o Maya como algo à parte do ser. Não, claro que não, né? Não, não tem como. O Maya deve sua existência ao ser, como tudo. Só que Maya chega ao fim com um determinado jiva, né? Então não dá para dizer que ela é real. Primeiro que a existência dela não é dela, e segundo que para um jiva particular ela tem fim, né? Por outro lado, ela não é irreal, absolutamente. Por quê? Porque ela permite uma série de experiências. Maya é experimentável. Então não dá para dizer que seja algo irreal. Tem muito engano com isso, né? Então, Maya é o que torna possível o impossível. Maya torna algo que não tem realidade própria experimentável. Olha só, uma definição de Maya ou ignorância é essa. Maya é o que torna possível o impossível. Faz o que é irreal parecer real. Faz aquilo que não tem realidade própria parecer que tem. E faz o que é real parecer irreal. Ou seja, faz Brahman, a consciência, né, parecer irreal, ou seja, parecer algo que não existe. Tantas pessoas são apenas vinculadas ao quê? Às suas impressões sensoriais. Estão dominadas por Maya, são escravas dos sentidos, né? Tem um violeiro de Vitória da Conquista chamado Elomar Figueira de Melo. Ele é muito bom, ele comenta isso. Ele diz que os sábios humanos estão aprisionados nas trevas dos cinco sentidos. Olha só que interessante. Olha que bacana, né? É um violeiro lá do sertão da Bahia. Ele viu isso também, é uma prisão. Esse tipo de prisão, né, perpetrado pelo sistema operacional que é Maia, faz o ser humano acreditar que não tem nada além dos cinco sentidos, né? O que que eu não vejo, o que que eu não posso cheirar, provar, tocar ou ouvir não existe, né? Isso é um argumento facilmente derrubável, né? Você derruba esse tipo de argumentação com muita facilidade olhando a sua experiência ordinária. Os livros do Vedanta estão repletos de exemplos sobre isso, né? Como é que as coisas parecem ser uma coisa e não são. Então, você vai confiar? Claro que não, né? Ó, olha para o céu azul. O céu é azul? Bom, olha para a água do mar é verde, outras vezes ela é azul, outras vezes ela tem cor de mangue. Então, que cor é a água do mar, né? Não é nada daquilo. Pois então, né? E isso com várias outras coisas. Então, ele faz o que é real parecer real. A realidade última, ela simplesmente é desconsiderada por vários gírias. É o que a gente chama de materialistas. Não, eles dizem não, só tem matéria, ou seja, só tem o que eu percebo pelos cinco sentidos. Aí segue um e-mail aqui, vai fazer uma pergunta. Aconteça o que acontecer, acontecerá do ponto de vista dessa mente. Olha que ótimo, olha que ótimo. Aconteça o que acontecer, acontecerá do ponto de vista dessa mente. É uma frase para a gente lembrar sempre, né? É isso que a gente chama de acontecer, tá? Eu estou me localizando e eu estou vendo o acontecimento como algo à parte de mim. Por isso que eu digo que tem algo acontecendo, tá? Aconteça o que acontecer, vai acontecer do ponto de vista dessa mente. Eu só consigo dizer que tem algo acontecendo mesmo, né, quando eu consigo me ver separado do acontecimento. O mundo está lá e eu estou aqui. O acontecimento está lá, eu estou aqui, né? Acontecerá do ponto de vista desta mente e desse corpo. E eu não posso escapar disso, mesmo que eu seja tudo ao meu redor. O melhor é lhe dizer, mesmo que tudo ao meu redor seja eu, inclusive esse que diz meu redor. Aí seria uma descrição mais correta. Aí o James ele diz o seguinte: como corpo e mente, ou seja, como uma entidade experimentadora localizável no espaço-tempo, com nascimento, com período de vida e fim, você não pode escapar, é verdade. Mas não há necessidade de escapar, porque, como consciência, você já escapou. Você é intocável, você é pleno, você não é afetado pelo que ocorre. Qual é o jargão que o Vedanta usa, né? Sattva não é afetado por Mitya, né? Mitya não afeta Satya.
São duas ordens de realidade que não se sobrepõem, tá? Embora o engano do Jiva seja sobrepor uma à outra, né? Sobrepõe Mitya em Satya e Satya em Mitya. O que o Vedanta faz? O Vedanta ensina você a desfazer a sobreposição, tanto de Satya em Mitya, quanto de Mitya em Satya. Sobreposição de Satya em Mitya. Eu sou iluminado. Isso é uma sobreposição de Satya e Mitya. Eu, Alex Pernalonga, sou iluminado. Eu sou iluminado. Eu, essa entidade corpo-mente, sou iluminado. Isso é uma sobreposição da consciência do próprio Jiva, né? Está sobrepondo que eu, o único eu existente, uno para todos, é o mesmo para todos, é a luz do mundo, como dizia Jesus, e está trazendo isso para si. É a doença da iluminação, é o ego iluminado, né? Uma sobreposição de Nietzsche em Satya é quando eu digo assim, eu estou triste, né? Eu, consciência, estou triste. Não, eu não estou triste. Eu, consciência, não oscilo com estado nenhum. Quem oscila é a mente. Qual é o modo correto que o estudante fala para si mesmo? Claro que não vai sair falando por aí, né? Ele diz assim, minha mente está triste. O estado da minha mente é triste. Olha a diferença de você dizer assim, eu estou triste, e você dizer assim, caramba, o meu estado mental aqui, o estado dessa mente está tristonho. Olha a diferença. Num, você objetiva imediatamente a mente, e no outro você se identifica com ela, perpetuando, portanto, o sofrimento. Correto? Por isso que o James diz aqui, não há necessidade de escapar, porque como consciência você já escapou, né? Da plenitude, você tira plenitude, sobra plenitude. Da plenitude, você acrescenta qualquer coisa, continua pleno. Isso que é você. O resto é mítia, o resto é você flutuando, né, como experiência. Só isso. E sendo que esse você que flutua como experiência, que é mítia, não limita, não delimita você. Você é ilimitado. Tá? Mítia não limita Satya. Não limita Satya. Você é ilimitado. Alguém quer comentar algo? Repare que o que foi feito aqui foi uma mudança de perspectiva, né? A descrição dele não está ruim, não. Do ponto de vista de um corpo-mente, está boa, né? Está razoável. Ele dá uma escorregada no final. Mas, do ponto de vista que ele não está certa. Então, é isso que o Vedanta faz. Ele permite que essa sacação ocorra e você pare de se identificar como algo espacialmente localizável, né? É isso que ele faz. A consciência é a circunferência sem centro. Isso é interessante, né? Eu já vi uma pessoa falando isso. Imagina a consciência como uma circunferência de raio infinito e sem centro. É uma analogia muito bonita mesmo. Ouvi de uma pessoa, muito bom. E ela parece que ouviu de um parente. Muito bom, muito bacana, né? Imagina isso, uma circunferência sem centro definido cujo raio é infinito. Ou uma esfera sem centro definido cujos raios são infinitos. Bacana isso, né? Só está querendo dizer que você, consciência, não é localizável. Agora, a gente vai entrar numa carta de uma estudante chamada Melinda, né? Entre aspas aqui. Essa carta ela é excepcional e a gente pode ir por ela muito devagar, porque ela é muito, mas muito boa. Tá, então vamos agora começar a ler a carta da Melinda. Olhem que carta bacana. O todo e o indivíduo. Uma carta de Melinda. Carta da Melinda começa, abre aspas. O ser, consciência autoluminosa, ilimitada, eterna, ilumina o indivíduo e o indivíduo surge na vida. Da mesma forma, a consciência não dual ilumina o macrocosmo, Deus, e todas as coisas e seres passam a existir. A consciência está sempre presente no coração de todos os seres como a testemunha, o conhecedor da alma.
nascida de Deus, enraizada em corpos densos, a alma acumula e exaure medos e desejos através da ação. Sua natureza inata, pura, torna-se distorcida e corrompida quando ignora o que ela é. Isso produz uma pesada carga kármica de tendências extrovertidas. Reparem que ela não usa exatamente, né, as categorias do Vedanta, mas olha como é consistente o que ela está dizendo. O ser, consciência autoluminosa. Por que autoluminoso? Porque nada torna o ser manifesto. O ser, ele existe por si mesmo. Ele é autoluminoso. Autoluminoso é autoevidente. Ele é evidente por si mesmo. Ele é que torna tudo conhecido. Não há um conhecedor do ser, né? O ser, ele é autoluminoso, ele é autoconhecedor. Não há nada fora ele que o conheça. Às vezes, na abordagem do apontar direto, tem uma tendência das pessoas, que é corrigida pelos professores, de fazer uma espécie de uma regressão infinita, né? A testemunha da testemunha da testemunha da testemunha, o que implicaria dizer que a consciência ela não é ilimitada, né? Ela é limitada pela existência de um outro conhecedor, que por sua vez vai ser limitado por um outro conhecedor desse conhecedor, e assim há de infinito. Nesse ponto, o que se pede para o estudante é um pouco de bom senso e ver se na experiência dele é assim, né? Se esse conhecedor da mente, que é a consciência, que é o que ele é, o conhecedor do corpo, mas principalmente da mente, é na mente, é na testemunha da mente que você vê com mais força a evidência desse conhecedor que ele é. O conhecedor da mente não pode ser visto como objeto. É a própria pessoa, em última instância, né? Nessa experiência, por que se faz o apelo ao estudante é que ele se detém na própria experiência e vê se ele encontra vários conhecedores de conhecedores da mente. Não vai. Ele vai chegar no que o Ramana dizia que é o eu, né? É o eu que sabe de si. É isso onde ele vai chegar. Não adianta que ele não vai descobrir como objeto aquele que conhece o eu, e depois como um outro objeto aquele que conhece o eu. Não, não é isso. A pessoa tem que se deter na experiência ordinária dela, né? É isso que ela está querendo dizer com consciência autoluminosa. Ilimitada, exatamente, não tem outra consciência. Se tiver uma outra consciência que conheça essa consciência, a consciência não é ilimitada, ela vai estar limitada por essa outra consciência que a conhece como objeto. Eterna. Eterna não quer dizer que, que não tenha um começo e nem que não tenha um fim. Olhar a eternidade desse ponto de vista é o ponto de vista da manifestação, onde as coisas têm um começo, um meio e um fim. O interessante é você se olhar como aquilo que não está numa escala temporal, né? Esse mundo onde as coisas surgem, duram e terminam, não é o mundo da sua verdadeira natureza. O mundo da sua verdadeira natureza é ilimitado e inqualificável. Não há atributos. Eu não tenho como dizer o que é. Você é um mistério, a gente já falou isso várias vezes. Você é um mistério absoluto em si. Você é um mistério autoevidente. Você é intangível pelos adjuntos, né, pelas qualificações que a sua própria mente tenta colocar em você. A gente usa isso aqui, ser, consciência autoluminosa, é para deixar a sua concretude cada vez mais diluída, né, diante de um monte de adjetivos que, no fundo, a gente não consegue definir. O que é você ilimitado? Né? É difícil definir. Muitas vezes, o bom uso da mente é quando a mente não chega a resposta nenhuma. Não quer dizer que você está pensando direito. Eu estou diante de um mistério. Então, uma mente que está pensando direito, ela sabe que ela não tem como falar nada sobre o mistério.
Essa que é a verdade. Aí ela diz aqui, ó, ilumina o indivíduo e o indivíduo surge na vida. Aí ela ilumina o quê? Um corpo sutil, né? Ela ilumina esse corpo sutil agora com reflexo, pá. Agora ele liga, começa a se mexer, né? Que nem um bonequinho, e ele vem para a vida. Começa como um bebezinho e depois esse boneco vai tomando várias medidas, né? Vários estados. Da mesma forma, a consciência não dual ilumina o macrocosmo. Está falando aqui de Brahman iluminando o Hiranyagarbha, né? O macrocosmo sutil, né? A mente una do Deus manifestador, né? Ela chamou aqui Deus. É um outro nome que se dá para Ishvara olhando do ponto de vista da mente macrocósmica sutil, Hiranyagarbha. Quando você lê Hiranyagarbha, saiba que é o aspecto da mente macrocósmica que está sendo evidenciado aí, né? Então, Brahman se reflete nesse Hiranyagarbha, né? E ele ativa essa mente macrocósmica e começa, né, a gerar todas essas formas, todas essas leis, tudo. Aí ela botou aqui, e todas as coisas e seres, né? Ela usou seres como essas criaturas sencientes, né? Plantas, animais, seres humanos, e as coisas, as rochas, tudo, passam a existir, né? Ou seja, ela está dando existência, né? A consciência Brahman está conferindo existência a tudo isso. Tudo isso tem uma existência relativa, dependente de Brahman, da consciência. A consciência está sempre presente no coração de todos os seres. Ela é o âmago de todos os seres e, ao mesmo tempo, ela pervade todos os seres. Lembra de Krishna no Bhagavad Gita, né? Eu estou em todos os seres e todos os seres estão em mim, né? E isso aqui que ela colocou aqui é a dica para pessoas começar a se encontrar na experiência ordinária, a testemunha das atividades da mente, né? É a testemunha última das atividades da mente. Essa testemunha aí, ela é um objeto criado, porque você sabe que ele existe, tá? Mas é um bom começo. Sabe por quê? Porque a testemunha não tem atividade que não seja testemunhar. Então, é um bom acesso a você mesmo, né? Seria o seu reflexo, a porção mais satívica do seu reflexo, né? Você está refletindo nesse corpo sutil e você reflete uma função dele, numa função dele que dá para desenvolver, a gente chama de testemunha, né? Esse é o seu reflexo mais satírico, mais sutil que tem. É aquele capaz de ver os movimentos da mente. Com treino, ele vê movimentos cada vez mais delicados. E é a porta de entrada para você mesmo, né? A testemunha é um objeto, mas aquilo que sabe da testemunha é você. Tá? Então, fique sabendo que você ilumina essa testemunha, né? E ela é boa, ela é um bom gancho. Um dos modos de você entrar por esse espaço é você botar aquela regra básica, né, do autoconhecimento. Eu estou tentando me ver através dos pensamentos, né? Onde é que eu estou nos pensamentos? Repara, depois de você ficar um tempão reparando no seu processo de pensamento, você vai ver que é um pensamento atrás do outro, não vem um monte de uma vez. Eles inicialmente parece que estão se sobrepondo, não estão. Se você olhar bem, você vai ver que tem um gap entre eles, né? É um gapzinho. Você tem que entrar por aquele gap. Esse gap é a parte inativa, é a parte que precede um pensamento e que vem depois do outro. O Osho usava muito essa técnica para você prestar atenção nesse intervalo, né? Você vai conseguir ver a sua mente sem processar pensamentos através desse intervalo. Com um pouco de habilidade ele pode aumentar, mas se não conseguir manter ele, tudo bem, não tem problema. O importante é constatá-lo, não é mantê-lo, né? Quanto mais satífica vai ficando a mente, mais esse fluxo de pensamentos ininterruptos, um agarrado ao outro, tende a diminuir. Então ela está dando um macete, ó.
A gente pode começar a puxar isso, você mesmo, como a testemunha, o conhecedor da alma. A alma aqui é o corpo sutil, é aquele que sabe do corpo sutil, dos movimentos do corpo sutil. Nascida de Deus, né? O corpo sutil, ele nasce aí de Ishvara, enraizado em corpos densos, no corpo físico. A alma acumula e exaure medos e desejos através da ação. É uma alma que está se vendo como um fazedor, né? É o fazedor, é aquele que busca, né, através do desejo e se afasta através dos medos. O medo faz com que essa alma se afaste. O desejo faz com que essa alma se aproxime de algum objeto. É isso o que ele está fazendo. Então, ele está acumulando e exaurindo o quê? Karmas. Né? Por quê? Porque o karma decorre da ação. Ela está descrevendo direitinho como é que é o funcionamento, de onde vem. Sua natureza inata pura, o ser, consciência auto, luminosa, ilimitada, eterna, como ela botou lá em cima, torna-se distorcida e corrompida. Aqui só tem um deslizar, né? A natureza não se torna corrompida, tá? Mas a alma, sim, né? À medida que ela vai ficando um espelho refletor sujo, por causa dessa busca e evitação infindáveis, ela começa cada vez menos a refletir o que somos. Então a gente vai dando origem a um instrumento de experiência corrompido, né? Um instrumento que não favorece o conhecimento de si mesmo, porque está empenhado com medos e desejos. Por isso que ela colocou aqui, a sua natureza inata pura apresenta, vamos dizer assim, um reflexo distorcido e corrompido, quando na experiência não consegue saber quem ela é de verdade. Essa é uma frase mais cuidadosa. Mas está legal o que ela está botando aqui. Isso produz uma pesada carga kármica de tendências extrovertidas. Tendências extrovertidas, tendências objetificadoras, tendências que estão criando objetos de desejo e criando objetos de medo. Ou seja, são tendências que estão qualificando o mundo. Isso é muito importante. Sempre que você estiver qualificando alguma coisa no mundo, é bom, é ruim, é alto, é baixo, saiba que são tendências kármicas, né? Elas podem ter um potencial de vínculo ou não. Quando o autoconhecimento vem e fica realmente raízes, você pode continuar qualificando as coisas, mas apenas como preferências ou como aversões, né? Mas não como algo que te torne um cara assim, né? Você sinta repulsa por algumas coisas a ponto de não conseguir ficar do lado delas. Não, isso não ocorre. Você pode tentar evitar, mas se tiver que ficar ali do lado, não vai ser o fim do mundo. E, por outro lado, se não conseguir o que quer, também não vai ser o fim do mundo, né? Muitas vezes você vê que não dá para conseguir o que você quer e você simplesmente larga o querer. Você não se interessa por nada e fica daquele jeito mesmo, não tem problema. Mas é isso que ela quer dizer, como apesar da carga kármica de tendências extrovertidas. O significado disso é que eu estou dando atributos ao mundo. Vê que você está dando atributos ao mundo, está dando qualidades para o mundo. Meu parceiro é chato, minha namorada é chata, aquela pessoa é bacana, aquela pessoa não é bacana. Fique sabendo que isso é um bom guia para você acionar a tal da função da testemunha. Então, em vez de você ficar se comprazendo, que é o que a gente faz, não é nem legal falar isso, mas é verdade. Em vez da gente ficar se comprazendo, dando qualidades nas coisas do mundo, vamos observar o surgimento dessas qualidades e o desaparecimento delas. Em geral, quando a gente nota uma qualidade muito apegada a um objeto, né, se a gente nota a qualidade em si, né, e não alimenta ela, ela acaba caindo, né? Isso pode te dar uma situação muito curiosa, que é observar o mundo quase que sem adjuntos. Mas sempre vai ter um adjunto expressando o tipo de carga kármica que você tem. Está expressando, né, é um dos componentes do seu parábio da karma.
essas qualificações que a gente vai dando ao mundo, né? Olha como é que está interessante o que ela está escrevendo, né? Ela não está usando exatamente uma linguagem vedântica, mas está muito bom isso aqui, né? Não precisa usar a linguagem vedântica, essa que é a coisa. A linguagem vedântica ajuda, mas olha como ela está colocando bem as coisas. Todas as almas seguem suas naturezas, as duas naturezas, o grande Dharma e o Svadharma, que é a natureza de cada alma, né? Tem as leis comuns a todas as almas, que é o grande Dharma, né? O Dharma com D maiúsculo, e tem o Svadharma de cada alma, né? Uma alma é mais contemplativa, né? Outra tem um corpo sutil mais atuante, outro mais inerte. Umas dão para comerciante, outras dão para nada. Tem gente que não dá para nada, não tem problema, né? É uma pessoa que se compraz com nada e nem precisa saber de si. Conheço muita gente assim, graças a Deus. Outros são muito rajásicos, né? Estão muito empenhados em coisas. Também conheço várias pessoas assim. Outros negam as coisas, são tamásicos, também conheço muitos assim, né? São as naturezas. Cada natureza te dá uma aptidão. Uns têm facilidade para lidar com pessoas, outros facilidade para lidar com circuitos integrados, outros têm uma tendência mais militarizante, outros têm uma tendência diferente, né? Mais de luxuriosa, né? Menos disciplinada. Mas esses são os Siddharthas, né? Todas as almas seguem suas naturezas e elas servem à criação de várias maneiras. O ser humano, querendo ou não, está sempre servindo na criação. Tudo na criação serve à criação, não importa o juízo que você faça. Ele tem um papel ali. O James costuma dizer que Deus vê utilidade nos ladrões e nos assassinos, senão não existiriam ladrões e assassinos, né? Essas conclusões nesse estudo do Advaita Vedanta que são embaraçosas. E, portanto, a gente tem que ter cuidado de falar com essas coisas para pessoas que não estão acostumadas a isso, né? Então, não é para ficar atormentando as pessoas, né? Isso a gente fala entre a gente. Não que a gente seja melhor ou pior por causa disso, é porque é um assunto muito específico, mexe com valores das pessoas. Para que vai ficar levantando poeira, né? Já basta a poeira que já está levantada. Aí ela começa a dizer como é que as coisas ocorrem por si mesmas, né? Ou seja, não tem um agente específico. Aí as pessoas dizem assim: olha como a natureza é linda, olha como a natureza faz isso ocorrer. Olha, e o que ela está vendo? Ela está vendo a experiência ordinária dela. Uma macieira refletindo a luz e a inteligência da consciência, né? Refletindo a luz, Brahman, e a inteligência da consciência, que aparece como Ishvara, se desenvolve elegantemente, né? Tem um aspecto harmônico, funcional e de beleza, a partir de uma semente até uma árvore, e dá frutos sem fazer nada. Tudo vai ocorrendo por si mesmo. Seu design simplesmente se desdobra por si mesmo. A gente não consegue encontrar um agente. Uma alma refletindo a luz e a inteligência da consciência, né? Um corpo sutil, evolui como entidade pensante e como entidade senciente, ou seja, que sabe de si, que é sensível, é autossensível. A mente e o intelecto juntos são os membros do corpo sutil da alma, a analogia que ela está fazendo, né? São os modos de operar da alma, né? A mente e o intelecto. O intelecto, aquele que decide, tira conclusões, né? Galvaniza impressões e dela deriva modos de agir. A mente, o coletor de dados dos sistemas sensoriais e aquela parte da mente, né? Aquela parte do corpo sutil responsável pelas sensações, pelos sentimentos, pelas emoções. Os corpos sutis e físicos não podem existir sem consciência. O que ela está querendo dizer aqui? É que a existência deles é relativa, né? Eles existem como projeções, né, dentro da consciência que somos. E a existência deles se deve a nós, consciência. A consciência ilumina ambos.
Ou seja, ambos são conhecidos como tal por causa da luz que é você. É isso que quer dizer iluminar, é tornar conhecido, tornar atuante, né? É como se fosse a corrente elétrica, é como se você fosse a corrente elétrica que anima isso tudo, e que, além de animar isso tudo, também os conhece. O ser é a consciência comum, sem ação, o eterno conhecedor, iluminando o Criador que sonha o universo. É uma frase lírica, linda, né? O ser é a consciência comum. Como assim? Que consciência comum? Essa, sua agora, que está iluminando tudo que a gente está fazendo aqui, está deixando conhecido tudo. As palavras, nossas impressões sensoriais, os pensamentos que por aqui passam, os sentimentos, as sensações. É essa consciência comum sua, né? Essa responsável por saber-se existência, né? Essa por saber-se existência ciente de si mesma. É disso que ela está falando. Isso que é Brahman. Não é reduzido a uma experiência. Você não vai conseguir objetificar isso tudo, mas você vai poder saber-se essa consciência em qualquer experiência. Você não sabe de si mesmo? Então, é disso que ela está dizendo. Simplesmente é isso que ela está sabendo. Só um momentinho. Né? É a consciência comum. Ela é sem ação. Por quê? Porque ela já explicou acima que tudo ocorre por si mesmo. Né? Krishna comenta no Bhagavad Gita, ele diz que toda ação é prakriti, né? E que prakriti ela é separada de Purusha, o espírito. Krishna usou ali um corte dado pela sabedoria Sankhya. A Sankhya é uma sabedoria dual, ela divide em Purusha e Prakriti, são dois princípios. No Vedanta, o que acontece é que a gente acaba reduzindo Prakriti ao próprio Purusha. Mas esse pessoal dessas correntes, antigamente, eles usavam termos uns dos outros. Por quê? Porque é útil, né? Essa divisão de sujeito, espírito e objetos, prakriti, energia, ela é útil para você se orientar no universo e botar as coisas no lugar. O Vedanta usa isso. A consciência ilumina ambos. O ser é a consciência comum, a sua consciência. Né? O Dayananda gostava muito de dizer isso. Que consciência? A sua. Para que a pessoa não veja como uma coisa, sabe? A consciência lá, não. A sua consciência, que é a mesma consciência do Marcelo, a mesma do Alexandre Castoldi, do Noé, da Betânia, do Renato, do Pernalonga, do Henrique, da Irene, da Silvânia, do Lucas, é a mesma consciência. É a consciência comum, sem ação, tudo ocorre por si, né? Você é aquele que testemunha a ação, o eterno conhecedor, aquele que, através dele, todas as experiências se tornam conhecidas. É esse que ilumina Ishvara. E que ilumina o quê? Ishvara sonhando o mundo. Isso é a linguagem poética, né? Ishvara sonhando o mundo. Somos apenas projeções, né, na mente do Criador macrocósmico, com a sua mente macrocósmica, produzindo toda essa miríade de pensamentos, juízos, morais, bichos, pedras, átomos, estrelas. Tudo isso é o sonho da mente macrocósmica de Ishvara. É o próprio Ishvara. São vários modos de olhar o mesmo ângulo. Né? Tá perfeito o que ela está botando aqui. E é bonito, é lírico. Né? Então, quer dizer que a minha consciência comum ela é da própria natureza, ela é a própria consciência que ilumina o Deus Criador? Sim, sim, exatamente. Exatamente. O princípio de iluminação é o mesmo, de iluminar objetos é o mesmo, de torná-los conhecidos. Exatamente isso. Ela continua. Um bebê abre os olhos, ele chora, ele se mexe, come e dorme automaticamente, sem algo ou alguém controlando. Ele está fazendo o que foi projetado para fazer,
mas não há um fazedor, não há um que decide. Por exemplo, você sente vontade de ir ao banheiro, não há um fazedor quanto a isso. Agora, um fazedor rebelde pode segurar essa saída, esse sentar no trono do banheiro, até um determinado ponto. Pode ser que ele prejudique a saúde do corpo, né? Então, ele pode interferir, né? Quando ele não está agindo, como os taoístas dizem, no fluxo, ele pode interferir, sim. Mas repare que a hora que dá aquela vontade de ir ao banheiro, não é você que decidiu. A hora de dormir, de começar a cabecear, né? Para quase ir para a cama, não é você que está decidindo, mas você pode lutar contra o sono, né? Às suas próprias expensas. Isso pode ser prejudicial. Mas repara como não tem ninguém decidindo nada disso. Ninguém decide que o seu coração está batendo X ou Y. No fundo, você nem decide para onde seus olhos estão olhando e nem o que você está ouvindo. Senão, você teria uma visão e uma audição puramente seletivas, né? Totalmente submetidas à sua vontade. Vê na sua experiência ordinária se é assim que ocorre. Você, às vezes, o seu olho, o seu olhar cai para um determinado ponto. Olha que coisa interessante. Não há um fazedor. O bebezinho está fazendo o que foi projetado para fazer. Não há um fazedor específico. Agora eu decidi fazer isso. As galáxias giram e as flores se abrem automaticamente. Cadê o fazedor aí? Me localiza esse fazedor espacialmente. Me aponta ele, o duende lá. Me aponta, oh, estou vendo um duende aqui. Ele vai lá, ele toca nessa flor, essa flor se abre. Tá, mesmo que você veja isso, o doente, ele está fazendo aquilo por vontade própria? Me prova isso, né? A luz entra nos olhos do bebê através das pupilas e lança uma imagem invertida na retina, a qual é convertida em sinais bioelétricos que percorrem um caminho nervoso até o cérebro, que é um circuito neurologicamente denso, a matéria densa. O cérebro endireita a imagem e cria uma imagem na mente. Tudo isso vai por si mesmo. É o efeito dos gunas, né? Como constituintes dos blocos do universo. Os gunas têm isso, né? Eles têm o aspecto de constituir, né? Conforme suas qualidades, as diferentes funções desse monte de matéria que a gente vê, e, ao mesmo tempo, o modo como essas coisas se relacionam entre si, né? Tudo se deve aos gunas, são os gunas agindo. Ou, como Krishna diz, o Bhagavad Gita, é prakriti. Tudo isso tem um acionamento automático. A mente e o intelecto, no corpo sutil, processam informações como sentimentos e pensamentos associados a esses sentimentos. Olha que coisa, é automático, é dado pela tua carga kármica isso. E pensamentos específicos associados com esses sentimentos surgem para que o bebê possa funcionar, desde a mais tenra idade. A alma honra sua verdadeira natureza e cumpre o seu papel na criação, como qualquer criatura. Eu vou dar uma parada aqui, né? A gente vai continuar a ler por aqui, ó. A criação é uma deslumbrante realidade virtual. É interessante como essa tecnologia com a qual a gente tem contato hoje em dia, ela facilita a gente fazer analogias para lidar com essas imagens, né? Com essas proposições do Vedanta. Olha que interessante, é uma época muito interessante que a gente vive. A gente consegue entender melhor isso aqui. É uma deslumbrante realidade virtual, ou a criação é um deslumbrante sonho do Criador, né? O Criador é que confere realidade a isso. Tal como o seu sonho, né, cuja realidade dele é conferida pela sua mente, ela é dada pela sua mente, o mundo é um sonho do Criador, né, cuja realidade é conferida pela mente macrocósmica, por Hiranyagarbha, né? Então eu vou parar por aqui, tá? A gente começa no encontro que vem a partir daqui. A criação é uma deslumbrante realidade virtual, produzida pela ignorância macrocósmica, a qual é muito inteligente, né? Pressupõe-se
uma falta, né, uma ignorância de si, para que o Jiva chame isso de ignorância macrocósmica. Isso é o ponto de vista do Jiva. Ele olha essa criação, ele chama de ignorância macrocósmica. Por quê? Porque é a que faz ele se perder nela, devido a esse monte de nomes e formas. É claro que, para a própria criação em si, essa ideia de ignorância ou não faz o menor sentido. Mas a ignorância é um objeto surgindo na criação também, tá? A ignorância de si é um objeto que surge na criação, né? O conhecimento de si, ou a recuperação do conhecimento de si, é também um objeto que surge no decorrer da criação. A gente, então, vai parar por aqui, beleza? Alguém quer colocar alguma coisa? Né? Ou uma coisa que tem a ver com esse texto lindo aqui da Melinda. A Melinda está colocando as coisas de um modo muito bonito, muito simples, muito compreensível. Ou alguma coisa que queira colocar? Né? Tá de boa aí, Renato? Maravilha, maravilha. Tranquilo. É isso aí. É isso aí. Beleza, então. Então, eu vou encerrar. Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três. Pronto. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao primeiro Dakshinamurti, Ishvara. Gratidão a toda essa linhagem de professores, gratidão aos Upanishads, a Adi Shankaracharya, o grande patrono da Advaita Vedanta, e a tudo até agora, né? E daqui agora para frente também. Tá joia? Então, até a próxima, gente. Maravilhoso. Ótima Gratidão. noite para todos vocês. Muito obrigado. Muitos agradecimentos. Ishvara agradecendo Ishvara. Uhum. É um jogo muito maluquinho esse, né? É isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite para todos.